pequeninos! Olá, alunos e alunas do quarto ano! A professora Goretti está aqui mais uma vez e se estou aqui é porque é dia de mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Arrumem os vossos materiais, como sempre, anotem tudo o que for necessário, certo? Para poderem depois usar destas anotações nos vossos estudos. Por agora, vamos fazer a recapitulação da aula anterior. O que é que falamos na aula anterior? Isso, nós trabalhamos tipos e formas de frase. Nós identificamos 4 tipos de frase: frase interrogativa, frase imperativa, frase exclamativa e frase declarativa. Também vimos as duas formas, não é? Forma afirmativa e forma negativa. E aí? Vocês exercitaram em casa? Estudaram em casa? Muito bem. Vamos agora ver, então, o que é que temos para a nossa aula de hoje, certo? Texto poético. Marcas do texto poético. Meninos e meninas, não só, hoje também vamos trabalhar conceitos de quê? Poesia, versos, aliás, poesia, poema, verso, estrofe e rima, certo? Muito bem, então vamos agora dar início. Quando se fala do texto poético, quando falamos texto poético, o que vem na cabeça? Sempre vem 2 palavrinhas: poema, poesia. Já vi que o Carlos está com dúvidas, não é, Carlos? O Carlos quer perguntar, mas professora, o que significa poema? O que significa poesia? Será que poema e poesia é a mesma coisa? Boa pergunta, Carlos. Não é. Olha só, Carlos. Poema é um gênero textual. É um texto pronto, escrito em linguagem verbal, certo? Organizado em versos, estrofes e rima, certo? O poema é uma forma de ver o texto no papel, certo? O poema é visual, mas já a poesia é sentida. A poesia é aquele tom, é aquele estilo, é aquela linguagem, é aquela expressão que o poeta põe num poema para ele expressar, não é? Então, a poesia é sentida. O poema é o quê? É vista. Nós vimos o poema, certo? É por isso que se diz, lê o poema seguinte, não se diz, lê a poesia. Porque a poesia existe no poema. A poesia está no poema. Certo? Deu para perceber? Então vamos lá anotar. Então vamos ver poesia e poema. Vejam. Poema. Poema. Gênero textual. Estão a ver? Gênero textual organizado em que tem versos, estrofes e rimas. O que mais é que vimos sobre poema? Forma de ver o texto no papel. Texto no papel. Forma de ver o texto no papel. Então, isto quer dizer que o poema é visual.
Enquanto que a poesia, por aqui, vou escrever com letra minúscula, assim como fiz. Poesia, vamos lá anotar, é o que o artista ou poeta expressa. O que o artista expressa. Mas é o tom, o estilo, a estética, não é? Que o poeta aplica no texto. O poeta aplica não é? Vimos também que a poesia é sentida, enquanto que o poema é vista, certo? Ok? Então, estão a ver aqui a diferença entre poesia e poema. Aí surge uma nova pergunta. Existe poema sem poesia? Não. Todo poema tem a poesia. Existe sim poema com um nível mais baixo de poesia, certo? Agora, assim, vamos continuar. Então, o texto poético apresenta-se em versos e é usado normalmente para exprimir sentimentos ou emoções do sujeito poético. Neste tipo de texto, existem noções que é necessário ter em termos de apresentação. Então, posto isto, vocês agora vão ficar com um vídeo que vai vos dar a noção de um texto poético, certo? Anda daí! Hoje vamos falar de poesia. O poema reconhece-se bem porque tem linhas curtas. Chamam-se versos. Escuta este poema. Sonhando, realizei o sonho de ter asas e voar. Dormindo, ganhei coragem para pelo sonho lutar. A poesia ajuda a colocar no papel aquilo que vai na alma de quem escreve, os sentimentos do poeta. Nem sempre as palavras do poema dizem o que o poeta quer dizer. Neste caso, o sonho do poeta não se realizou, ele apenas sonhou. Queria ser independente e o que conseguiu foi dormir e ganhar energia para lutar. Para que a poesia resulte, o poeta tem que escolher muito bem as palavras que usa. A poesia exprime sentimentos, bons ou menos bons. O poeta brinca com as palavras e esconde nelas alguns mistérios. Em um poema é preciso tentar descobrir o que o poeta quer transmitir. Para escrever, o poeta precisa de inspiração que lhe vem da vida, das suas sensações, boas ou más. Por vezes, o poema é tão bom que até nos emocionamos. Uma boa leitura também contribui para a compreensão do poema. A leitura de um poema é especial. O leitor tem que saber quando são as pausas, quando as deve fazer. Cada linha de um poema chama-se verso. Os versos agrupam-se em estrofes. As estrofes têm nomes. Uma estrofe de 2 versos é um dístico. 3 versos é um terceto. E 4 versos é uma quadra. Os poemas têm ritmo e musicalidade. A musicalidade também lhe é dada pela rima. A rima são palavras que terminam no mesmo som. Por exemplo, neste poema, nós temos a palavra voar, que rima com lutar. Sei o ninho,
E o ninho tem um ovo. E o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho novo. Este é um pedaço de um poema de Miguel Torga, um escritor português muito conhecido, um poeta. Muito bem, hoje falamos sobre tipos de texto, o texto poético. E aí, meninos, o vídeo que acabaram de ver fala de quê? Isso mesmo, fala de um texto poético, não é? Fala também, isso, das marcas de um texto poético. Então agora, vamos falar agora um pouco sobre o vídeo que acabaram de assistir, pois não? Ok. Vamos observar e analisar o poema do vídeo. O vídeo que acabaram de ver fala de um texto poético e das marcas do texto poético, não foi? Ok. O texto poético pode ser normalmente escrito em versos. O que é verso? Verso é cada uma das linhas do poema. Vejamos. Escutem a leitura do poema do vídeo. Sonhando, realizei o sonho de ter asas e voar. Dormindo, ganhei coragem para pelo sonho lutar. Aqui, como podem ver, nem sempre, meninos, as palavras do poema dizem tudo o que um poeta, não é? Ou seja, o que uma poesia quer dizer. Certo? É por isso que a poesia ajuda a colocar no papel aquilo que vai na alma de quem escreve, que é o quê? O sentimento do poeta. Sonhando, realizei um sonho. Aqui, só que o sonho não realizou, não é? Foi apenas um sonho. O poeta queria ser independente, mas também não conseguiu. Queria ter asas para voar, porque também tudo não passou de um sonho, foi tudo em sonho. O que ele conseguiu, certo? Foi descansar para continuar a lutar pelo o que queria. Muito bem. A poesia é misteriosa. Por quê? Vamos lá ver. O poeta, na poesia, brinca com as palavras e esconde nelas alguns mistérios. Para escrever, o poeta precisa de inspiração. Tem que estar inspirado, certo? Mesmo que fosse um sentimento bom ou mau, o poeta tem que ter aquela inspiração, certo? A boa vontade. A inspiração vem da vida do poeta, das suas sensações, boas ou más. Por vezes, até nos emocionamos com um poema, é verdade. Às vezes, só de ver um poema, só de ler o poema, nós emocionamos, até choramos, não é? Já aconteceu convosco, meninos? É ou não? Muito bem. A leitura de um poema é especial. Vamos ver por quê. É importante conhecer e compreender o ritmo, certo? Ler um poema não é o mesmo que ler uma história, um texto narrativo. É o mesmo? Não é. Saber quando deve fazer as pausas. Para quê? Para dar mais ênfase ao texto. Certo? Saber quais as pausas que se devem fazer. Estão a ver a diferença entre poema e poesia? Muito bem. Cada linha do poema chama-se verso. Os versos
agrupam-se em estrofes. Uma estrofe com 2 versos damos o nome de dísticos. Com 3 versos, tercetos. E com 4, damos o nome de quadras. Excelente, quadras. Os versos têm ritmo e musicalidade. À medida que nós lemos um poema, cantamos ao mesmo tempo. Certo? Cantamos ao mesmo tempo. Se o ninho, e o ninho tem ovos, e o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho novo. Estão a ver? A musicalidade, o ritmo. Muito bem. Os versos têm rimas. Vamos lá ver novamente o poema do vídeo que viram, não é? Sonhando, realizei o sonho de ter asas e voar. Dormindo, ganhei coragem para pelo sonho lutar. Aqui, voar rima com lutar. Tem a mesma terminação, não é? Então, estão a ver? Os versos têm rimas. Muito bem. Então, vamos agora ver as marcas de um texto poético. Já falamos de versos, já falamos de estrofes, já falamos de rimas, não é? É ou não? Então vamos ver quais são as marcas de um texto poético. Ser normalmente escrito em verso. O que é verso? É a cada linha, cada uma das linhas do poema. Já tínhamos visto há bocado, certo? Se puder estar organizado em estrofes. Que estrofe é um conjunto de versos com uma unidade de sentido. Os versos podem ter rimas, ou seja, podem rimar. Rima é a repetição de um som semelhante no final dos versos. Então, para sabermos se um texto é poético, certo? E basta ver se o texto tem versos, tem estrofes e tem rimas. E, na leitura também do texto, ver se há a musicalidade, o ritmo. Perceberam? Então, tendo tudo isto que nós acabamos de dizer aqui, que eu acabei de dizer, melhor dizendo, aqui, nós podemos considerar que o texto é poético, certo? Então, temos aqui as suas marcas. Aliás, temos aqui as marcas de um texto poético. Muito bem, agora vamos tentar pôr em prática aquilo que acabamos de falar, não é? Vocês vão tentar responder, fazer exercícios que têm a ver com o quê? Com o texto poético. Não é isso que vimos hoje? Muito bem, então vamos lá. Leiam comigo. Leiam o seguinte poema e respondam as questões que se seguem. Temos aqui o poema. Um velho sapo velhaco com um sarafo e um trapo fez uma tenda. Estava ele assapado, bem instalado, a ler a agenda. Debaixo do trapo e do sarrafo chegou um caçapo. O caçapo parou a olhar para o sarrafo e para o trapo. Seria aquilo uma tenda ou uma vivenda? Vendo-se assim, espreitando, o velho sapo assapado desistiu de ler a agenda, pôs o focinho de fora. Ó, coelho, vai-te embora. Certo? Agora que já temos o nosso poema, o que vocês vão fazer é responder algumas perguntinhas que vou fazer de acordo com este poema que temos aqui, não é? Então vamos lá. Quantas estrofes tem o poema? Vamos voltar ao texto para verem. Então vimos que
Estrofe é um conjunto de versos, não é? Então, quantas estrofes tem o poema? Visualizem. E aí, já contaram? Já viram? Então vamos lá. Ainda vamos continuar com a pergunta número 2. Copiem o segundo verso da terceira estrofe. Vamos voltar para poderem ver a terceira estrofe. Já viram onde está a terceira estrofe? Agora, o segundo verso da terceira estrofe. Também já localizaram? Muito bem. A terceira pergunta. Escrevam as palavras que rimam na segunda estrofe. Então, primeira pergunta é ver quantas estrofes tem. Segunda pergunta, copiar o segundo verso da terceira estrofe. E a terceira, escrever as palavras que rimam na segunda estrofe, melhor dizendo. Então, vou deixar os contextos só para lerem e para poderem conseguir responder as perguntas. Já fizeram? Então vamos voltar às perguntas. Então, quantas estrofes tem o poema? O poema tem? Boa! Tem 4 estrofes. Boa! Agora o segundo verso da terceira estrofe. Vou voltar rapidinho para poderem ver a terceira estrofe. Temos a primeira, a segunda e a terceira. Então, o segundo verso é isso, a olhar para o sarrafo. Então, vamos completar aqui. A olhar para o sarrafo. Escrevam as palavras que rimam na segunda estrofe. Vamos voltar à segunda estrofe para identificar estas palavras. Onde está a segunda estrofe? Temos aqui. Então, vamos ver. Palavras que têm a mesma terminação. Vamos lá ver. Açapado, ado, instalado. Temos aqui instalado e açapado. São palavras que rimam. Temos também trapo e caçapo. Não é? Estão a ver? Palavras que rimam. Então é só completar. Então vamos lá ver. Açapado rima com instalado. Trapo rima com caçapo, certo? Gostei! Agora é hora de trabalho de casa, como de costume, não é? O trabalho de casa vai ser o exercício do vosso manual, que está na página 135. Então, temos aqui o vosso manual. Vocês vão abrir na página 135, vão encontrar este exercício. Vocês têm aqui texto poético. É ler tudo que tem aqui. Com um colega ou com uma colega, vou escrever um poema. Estou a ler o que está no vosso texto. Tá bem? Para escrever o poema, organizo o poema em versos. Procuro várias palavras que rimem e que se relacionem com o tema. Utilizo onomatopeias para expressar o som de ondas do vento. Completo as pétalas da flor com palavras da área vocabular da palavra mar. Temos aqui mar, maresia, maré, areia, seres que vivem no mar para completar. E temos ali, ao escrever o poema, não me esqueço que um poema pode ter várias intenções. Descrever, contar uma pequena história ou jogar com as palavras para nos divertirmos. Bem, já estamos quase no final da nossa aula. Mas nós não vamos terminar
sem antes fazer a síntese, não é? Então, o que é que vimos hoje? Hoje nós trabalhamos um texto poético. Nós identificamos as marcas de um texto poético. Nós vimos também alguns conceitos: poesia, poema, versos, estrofes e rimas. Nós lemos um texto, não é? Que era um texto do vídeo, não é? Nós identificamos no texto as marcas do texto poético. Agora sim, chegamos ao final da nossa aula, aqui no programa Aprender a Estudar em Casa. Mas nós não vamos terminar sem antes de eu vos deixar algumas recomendações. Não se esqueçam de continuarem a pôr em prática as medidas sanitárias. Lavagem das mãos sempre, higienização sempre que necessário, não é? E devem continuar a manterem o distanciamento recomendado. Fiquem bem, vemo-nos na próxima aula. Beijinhos!